Olá, amigos, de volta, gravando mais um vídeo para o Instituto Mediterrâneo. Eu sou o Milton e, de novo, a presença do nosso professor Joel. Tudo bem, professor? Tudo bem, Milton, graças a Deus. Bom, o tema que nós escolhemos hoje, acho que ele mereceria algumas camadas de análise, né? Mas precisa ser tratado em algum momento. A gente vai falar um pouco desse estado praticamente onipresente e onipotente nos dias atuais, né? Será que é necessário a gente ter um estado que interfira em praticamente tudo na vida dos cidadãos? Eu queria iniciar, professor, trazendo alguns números. Eu sei que esse tema ele pode e deve ser abordado por vários ângulos, mas eu queria iniciar falando talvez do ângulo mais evidente, que é o peso que esse Estado tem nas costas do pagador do imposto. A gente costuma falar que a carga tributária é alta no Brasil, isso é quase um senso comum, né? Mas a carga tributária é alta porque existem obrigações que nossa Constituição chama de direitos que precisam ser bancadas por alguém. E esse alguém, inevitavelmente, é o Estado. E aí alguns números que eu peguei do site Mises Brasil a respeito do tamanho do Estado em números. Então, hoje, esses dados foram extraídos em 2016, melhor dizendo, a versão mais recente que eu localizei. O setor público, que é a soma da União, dos estados, dos municípios, detém um ativo total no Brasil de 6,7 trilhões de reais. A União é dona de 77% desses ativos. A União tem participação em empresas estatais que somam 307 bilhões de reais. A União tem patrimônio, quando eu falo União, é o governo federal, né? Ela tem um patrimônio imobiliário de 677 bilhões de reais, enquanto os municípios e os estados têm um patrimônio imobiliário em torno de 362 bilhões de reais. Isso são alguns números, professor, que nos dão uma proporção desse gigantismo estatal. Eu diria, sem dúvida, o Estado hoje ele é um ser gigantesco, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de poder e de interferência na vida das pessoas. O que o senhor acha? Sim, Milton. O Estado hoje ele é muito grande, né? Ele é grande além do necessário. E ele é tão grande, esse gigantismo é tamanho, que ele se tornou disfuncional. Então, o Estado brasileiro, e os números que tu apresentas atestam isso, ele é disfuncional. Ele não atende mais às suas necessidades, né? Então, o Estado se tornou um ente autorreferente. Acho que isso é o primeiro ponto a nós considerarmos aqui. O Estado, ele inverteu a lógica. Ao invés do Estado servir a sociedade, ele tornou a sociedade escrava dele. Então, nós hoje trabalhamos para manter esse Estado gigante e o que recebemos? Praticamente nada. Quase nada. Então, essa é uma realidade.
O Estado, ele é autorreferente, quando, na verdade, ele deveria estar a serviço da sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Mas vamos entender como é que nós chegamos a essa situação. Bom, primeiro temos, né, que partir da definição. O que é o Estado? Tá? O Estado, ele é uma organização. Quer dizer, ele é um corpo social e político, jurídico, econômico, que cumpre funções. Né? Essas funções, elas atendem necessidades. Então, quando o Estado se torna disfuncional? Quando ele não cumpre mais essas funções. Então, o Estado é uma organização que existe pelo monopólio da violência física legítima, assegurar a vida e a propriedade. É para isso que existe o Estado. Isso é essencial no Estado. Os direitos sociais são acidentais. O que justifica a existência do Estado é a defesa da vida e a defesa da propriedade. Tudo mais é acidente, ou seja, não decorre da sua essência. Não é algo que existe per se. O Estado, enquanto um ente que atende direitos sociais, ele não o faz per se. Ele faz por acidente. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos fixar. Tá? Mas, ele o faz e deve fazê-lo de modo subsidiário. Então, quando nós dizemos que o Estado existe pelo monopólio da força física legítima para garantir a vida e a propriedade, ele o faz não em substituição ao indivíduo. Ele não pode fazê-lo no lugar do indivíduo. Ele apenas subsidia o indivíduo, o Estado subsidia o indivíduo naquilo que o indivíduo, após a sua iniciativa, após o seu esforço, não alcance na defesa da sua vida e da sua propriedade. Por isso que o Estado é um ente subsidiário. Ele não é um ente que substitui o indivíduo. Por quê? No momento em que o Estado ele não é subsidiário no que tange a vida e a propriedade, e sim um substituto do indivíduo, significa que o indivíduo já não se autodetermina mais na sua segurança, ou seja, garantia da sua vida, e na garantia da sua propriedade. Então, quando o indivíduo transfere para o Estado a função de garantir a sua vida e de garantir a sua propriedade, não como ente subsidiário, mas como alguém que vai substituí-lo, ele já perdeu a liberdade. Ele perdeu a sua autodeterminação. Um exemplo é a posse de armas, aquilo que discutimos, né, na nossa última live. Ou seja, quando o indivíduo ele transfere para o Estado a garantia, o ato de garantir a sua vida e a sua propriedade, e diz, eu não preciso portar armas porque o Estado fará isso por mim, o indivíduo está renunciando à sua autodeterminação de garantir a vida e garantir a propriedade. Porque a arma é a segurança que ele tem de que o agressor sofrerá uma reação que impede
que ele leve à consecução ao seu ato de roubar a vida e a propriedade. Então, se nós perdemos essa dimensão subsidiária do Estado, nós, na verdade, já não nos autodeterminamos mais. Nós simplesmente já transferimos para o Estado. Tá? Então, no que se converteu o Estado? O Estado se converteu em quê? Hoje o Estado é uma organização burocrática gigantesca, descomunal, que, na verdade, ninguém sabe o real tamanho do Estado. Ninguém sabe o real tamanho. Tá? Ninguém sabe o real tamanho do Estado brasileiro. Com precisão matemática. Ninguém sabe. Que ele é tão grande, tão grande. Agora, eu sei exatamente qual é o tamanho da minha família. Agora, ninguém sabe qual é o tamanho do Estado. Porque ele cresceu de tal maneira, como tu disseste, ele assumiu tantas obrigações que ele já se tornou inapreensível por qualquer cálculo nacional. Não dá para mensurar. Ninguém tem essa medida precisa. Então, essa organização burocrática que emergirá a partir aí do século XIX, enraizada já no Renascimento, mas que incorporou a partir do Iluminismo, né? Na célebre definição de Hobbes, o Deus mortal, essa organização ela se tornou autorreferente por ser uma organização burocrática. A burocracia é autorreferente. Tanto é que ela é neutra em relação a valores. Ela é indiferente em relação a valores. Então, ela é autorreferente. Esse Estado, ele assumiu a condição de demiurgo. Ele é o novo criador de um novo homem, uma nova natureza, uma nova sociedade. O Estado é um agente fundamental da engenharia da alma, da engenharia da sociedade e da engenharia da natureza. Ao fazê-lo, ele, aos poucos, abandona a sua condição subsidiária e assume uma condição prioritária, invertendo a relação indivíduo-Estado. O indivíduo se torna subsidiário do Estado. E o Estado se torna prioritário em relação ao indivíduo. É o esmagamento do indivíduo para prosperar a grande máquina estatal. Indiferente a valores, pois burocrática. Por consequência, o Estado ele cria uma condição em que a possibilidade de autodeterminação do indivíduo, mesmo na vida e na propriedade, é cada vez menor. E ao fazê-lo, ele suprime cada vez mais a liberdade, o que é o primeiro passo para a desumanização. E a percepção que eu tenho, professor, é que à medida que nós temos um Estado cada vez mais gigante, mais onipresente, mais senhor da razão, o indivíduo ele perde espaço, né? Então, o que nós temos hoje é um movimento que eu diria que é sincronizado de ampliação das ações do Estado, em muitos casos de imposição de uma vontade estatal em prol das razões mais diversas que nós encontramos por aí, e o indivíduo cada vez mais fraco, mais isolado e cada vez mais sem reação.
né? Hoje nós temos um Estado que determina, por exemplo, que eu sou obrigado a usar máscara, mesmo que eu não veja sentido algum nisso. Eu vejo um Estado que define agora que, a gente já houve conversas, que o cidadão será obrigado a se vacinar, independente de qualquer escolha individual. Então, a gente está caminhando para um Estado soberano. Eu não diria nem do ponto de vista de interesses nacionais, eu digo soberano sobre a vontade do cidadão. A gente caminha cada vez mais para um Estado que sobrepõe os desejos e as decisões mais básicas do cidadão. E aí eu queria botar um ponto para o senhor comentar. Partindo da premissa que esse Estado que nós temos hoje é um Estado gigantesco, do ponto de vista financeiro é caro, é corrupto, é cheio de privilégios. Hoje os grandes marajás estão alojados no setor público. Nós vemos um Estado que viola direitos individuais mais básicos, né? Como direito à vida, direito à legítima defesa, direito à propriedade. Tudo isso a gente vê o Estado defendendo sob uma égide de direitos coletivos. No fundo, é isso que a gente percebe. Mas, por outro lado, qual que é a forma de reduzir o Estado? Se não por meio do próprio Estado. E aí vem a pergunta: é possível diminuir o tamanho do Estado com uma sociedade, com o indivíduo, com as organizações tão fragmentadas e que com um Estado tão inchado? E aí eu digo mais, até um assunto que a gente tratou no programa Politeia de ontem. Além desse Estado inchado, nós temos organismos que deveriam ser paraestatais ou livres da organização estatal, que atuam como membros do Estado. Hoje nós temos claramente essas ONGs, que são grupos e entidades ligados ao establishment, e temos as entidades de classe. Para citar uma, eu fico na OAB, que é claramente hoje um braço armado, um braço da sociedade civil a serviço desse deep state, desse estamento burocrático. Então, para tentar sintetizar, o senhor enxerga uma outra saída para a redução do tamanho desse Estado, se não a valorização do indivíduo e das comunidades? Não vejo nenhuma possibilidade fora essa. Não há a menor chance de a mudança a partir de dentro do Estado. O grande Schumpeter, né, ele já dizia: condutores de carruagens não constroem estradas de ferro. Então, não há a menor chance de a mudança a partir de dentro do Estado. Né? Isso deverá emergir de fora do Estado. Tá? E aqui, Milton, eu chamo a atenção para um aspecto. Tá? Na medida em que a burocracia ela foi se estabelecendo, ela foi engolindo o Estado e ela foi sendo o critério, o meio, o dispositivo, enfim, pelo qual o Estado se realiza, mais o controle avançou. Burocracia é controle. Essa é a meta da burocracia. E ela o faz, primeiro, gerando previsibilidade, que garante a estabilidade,
mas a meta é controlar. Então, hoje, o controle da sociedade é o grande objetivo do Estado. Não é mais prestar serviços à sociedade. E aqui o serviço, vamos deixar bem claro, é de modo subsidiário, isso tem que sempre ficar explícito. De modo subsidiário, garantir a vida e a propriedade. Ao agir assim, o Estado atua de modo essencial. Qualquer coisa fora dessas duas garantias não é uma ação per se, é por acidente. Então, o que nós observamos é um Estado cada vez maior para controlar cada vez mais. Quanto maior o controle do Estado, menos espaço há para a autodeterminação do indivíduo. Não é aquele controle de que falava, por exemplo, David Hume, né? Que a liberdade é o bem mais precioso da sociedade civil, porém só há liberdade onde há autoridade. Não é isso. Não se trata do referente que estrutura o conceito de liberdade. Não, aqui nós já passamos dessa fase há muito tempo, né? Nós estamos na fase do controle puro e simples exterior. Né? É câmera, é vigilância 24 horas, é espionagem, é polícia secreta. É isso, nós estamos falando disso, nós falamos disso. Né? Então, a natureza burocrática do Estado só poderia levar a isso. Mais e mais controle. Em uma sociedade que abdicou da virtude, que é uma sociedade materialista, assim ela procede, né, para a qual só restou a democracia como tábua de salvação, tá? Essa sociedade que renunciou à virtude, ela só tem uma alternativa: o controle externo, o controle exterior. Mas esse controle exterior não terá fim. Porque a cada tentativa de controle exterior, o indivíduo reage. Como ele reage, o controle tem que ser maior. Mas aí o indivíduo propõe uma reação. Aí mais controle. Ao fim e ao cabo, nós teremos uma sociedade totalitária. Ou nós temos a política da virtude, ou nós estamos condenados ao estado total. Estado total é aquele estado que controla todos os aspectos da existência. A tal ponto que não há mais um jogo de xadrez pelo xadrez. Ele só pode ser jogado se houver uma função que o Estado define. Por que o Estado define? Porque os indivíduos, nesse ambiente, perderam toda a autodeterminação. Então, a chance que a diminuição do tamanho do Estado venha de dentro do Estado é zero. E me parece que esse é um caminho rumo a restrições das liberdades, né? E isso condiz um pouco com o que a gente tem tentado comentar ao longo dessas lives, que é um comportamento um tanto quanto imaturo do homem, do ponto de vista de indivíduo, nos dias atuais. É aquele homem que precisa que alguém lhe traga aquilo que atenda às suas necessidades, né? E quem que é que vai atender às suas necessidades? É o Estado. O Estado hoje onipresente, onipotente, capaz de suprir todas as necessidades, só para ficar numa das arbitrariedades ou dos absurdos que está lá na Constituição. Todo cidadão tem direito a
a vida, por exemplo. Mas não é o Estado que garante a vida. A nossa vida está sujeita a riscos enormes. Na verdade, não seria o contrário? Todo cidadão tem direito a defender a sua vida. Então, a partir de agora, nós temos um Estado que garante a vida, que garante a educação, que garante... Peraí, mas e se eu não quiser me educar? O Estado vai obrigar? Então, o Estado é aquele Estado que me dá e faz as escolhas por mim. E se a gente começar a olhar a nossa Constituição sob essa ótica, a gente percebe que desde lá de 1988, nós já temos um movimento onde o Estado faz as escolhas pelo cidadão. Então, hoje, não é você, Joel Paese, não é você, Milton, não é você, amigo, que vai escolher se você deve ou não usar a máscara. Não é você que vai escolher se você deve ou não tomar a vacina. É o Estado, porque o Estado decide por nós. Então, eu acho que nós já temos traços nesse movimento de uma restrição cada vez maior das liberdades, das escolhas, é o indivíduo sendo substituído, sobreposto pelo coletivismo. É algo que é familiar, não acha? Eu concordo plenamente, Milton, e aqui nós poderíamos levantar uma pergunta. O Estado cuida de nós? Essa é uma questão fundamental. Tá? Eu vi nessa crise da peste chinesa um slogan que dizia assim: eu cuido de você, você cuida de mim. Não há slogan que expresse melhor o totalitarismo do que isso. Uma sociedade que chega ao ápice do totalitarismo é aquela onde todos são espiões. Onde um espiona a vida do outro. Então, nos mínimos aspectos, a vida já é controlada de fora. Então, o que acontece dentro da tua casa é controlado pelo teu vizinho, que denuncia se tu fez uma comemoração de aniversário, se tu convidou um amigo para tomar uma bebida, para fazer um churrasco. Então, todos se tornam espiões. Eu cuido de você, você cuida de mim. Então, a questão é essa. O Estado cuida de nós? Em uma sociedade totalitária, sim, ele cuida de nós. Em uma sociedade livre, eu cuido de mim. Eu me cuido. Então, quem deve garantir a minha vida? Eu. Quem deve garantir a minha propriedade? Eu. Quem cuida da minha saúde? Sou eu. Quem cuida da minha educação? Sou eu. Não é o Estado. O Estado atua de modo subsidiário, nunca de modo prioritário. A prioridade é sempre o indivíduo. Em uma sociedade em que todos são espiões, eu cuido de você, você cuida de mim, nós criamos o pior dos mundos. E nós já estamos vivendo isso, nós já vivemos isso. Já há uma pedagogia totalitária em marcha. É o denuncismo. Nós estamos sendo educados para denunciar os outros. Denuncie isso, denuncie aquilo outro, e denuncie mais aquilo, e assim vai. Então, há dezenas de números de telefones para denúncias. Nós criamos, aos poucos, está em marcha a criação de uma rede de espiões.
nós nos tornando espiões dos outros e denunciando para o Estado. Isso é uma pedagogia totalitária em marcha. Agora, durante a peste chinesa, isso foi posto à prova. E como funcionou? E como as pessoas já estavam preparadas para o denuncismo? Como as pessoas já estavam preparadas para espionar a vida dos outros? Como elas estavam preparadas para entregar o outro à sanha da burocracia, que é a sanha do controle, que é a sanha da submissão. E o preço é a despersonalização. A burocracia, ela despersonaliza. A burocracia, ela desumaniza. A burocracia é, por essência, neutra em relação a valores. Quer dizer, nós criamos um cenário, nós vivemos um cenário em que, por mais incrível que pareça, as pessoas querem que o Estado cuide delas. Ela diz, não, eu não vou andar armado, eu não quero posse de armas, porque o Estado cuida de mim. Quem é responsável pela educação? É o Estado. Quem deve cuidar da minha saúde? É o governo. Quem deve garantir a minha propriedade? É a polícia. Então, os indivíduos já sobrepõem o Estado em relação a eles próprios. O resultado é entregar a autodeterminação de mãos beijadas para a burocracia. E Weber já antecipava isso lá no início do século XX. Ele dizia que a burocracia pertence ao futuro. Ele ficou muito assustado com as perspectivas do desenvolvimento do fenômeno burocrático. Ele já via isso. Ele já via esse problema. Tanto é que ele cria a imagem da jaula de ferro. A burocracia aprisiona o indivíduo em uma jaula de ferro. E o burocrata diz, não, mas fique tranquilo, ali dentro tu está seguro. Ninguém vai te atingir. Eu acho que a ilustração cabe muito bem nos dias atuais. E só para informação, né, a campanha Eu Cuido de Você, Você Cuida de Mim, foi lançada no dia 3 de abril de 2020 pelo governo do estado de Mato Grosso. É o nosso governador aqui de Mato Grosso, o Mauro Mendes, que, curiosamente, se elegeu defendendo bandeiras liberais ou de alguém que luta contra o gigantismo estatal. Parece que ele mudou de ideia muito rapidamente, né? Mas é isso, professor. A gente parece que nos encontramos numa situação em que a ação estatal, ela hoje em dia é praticamente ilimitada, né? O Fachin acha que pastores, padres, líderes religiosos fazerem pronunciamentos defendendo ideias ou até mesmo posições políticas é abuso do poder religioso, né? A gente vê, por exemplo, que pai e mãe estimular o filho, o trabalho, é exploração infantil. Teve um caso recente de um vídeo que circulou na internet que tem causado muita discussão, não sei se os amigos chegaram a ver, ocorreu em Goiânia, um relojoareiro simples, ele recebeu um menino em Graxate que queria comprar um relógio para dar para o seu pai.
E lá, o relojoeiro conversa com o menino, tal, relojoeiro, né? E, no final, dá o relógio de presente para o menino, né? E exalta a atitude. O menino aparenta ter algo em torno de 12 ou 13 anos, exalta a atitude do menino em buscar trabalhar desde cedo, honestamente, e com o fruto daquele trabalho, ele buscar um presente para o pai. Olha que lição nobre, né? Pois não é que fomos surpreendidos ontem que o Ministério do Trabalho de Goiás multou a relojoaria em R$ 10.000 por estimular o trabalho infantil. Durma-se com um barulho desse. Perfeitamente, Milton. E quando nós vemos essas situações e vemos, por exemplo, o caso do ministro Fachin e de outros membros do STF, nós começamos a imaginar que, na verdade, aqueles 11 homens são fugitivos da Casa Verde. Né? Ou será que eles seriam cínicos? Né? Ou eles são fugitivos da Casa Verde, que o doutor Bacamarte não conseguiu, né, dar um jeito neles, ou eles são cínicos, porque ou uma coisa ou outra. Né? Pessoas que visam o bem e a justiça é que não são. Eu não sei se eles são cínicos, são psicopatas, se são idiotas. Eu sei que eles estão a serviço do crime no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que eu, como cidadão, e eu acho que boa parte das pessoas de bem teriam essa mesma posição, não se sentem representados ou protegidos pela ação desses ministros. Ao contrário, eu acho que a ação desses cidadãos, né, que apesar de se acharem deuses, são servidores, né, a ação deles coloca em risco a integridade do nosso povo. Eu não tenho dúvida disso. Eu concordo plenamente contigo. Bom, era isso, professor. Mais uma vez a gente arranhou, né, na superfície de um tema que é profundo, mas deu para chamar a atenção, né, que esse gigantismo travestido de benefícios, de concessão de direito, de busca pela liberdade, igualdade, justiça, fraternidade, é apenas uma isca de um monstro que quer solapar as nossas liberdades. Perfeitamente. Acho que essa é uma bela síntese. E nós temos que ficar atentos, porque a liberdade é algo que se perde aos poucos. E nunca essa apropriação da liberdade ela é feita em nome da ditadura ou é feita em nome da injustiça. Ela é feita em nome de belos ideais. Mas, como alguém diria, né, isso nada mais é do que a tradução perfeita do inferno. De bons ideias o inferno está cheio, né? E de fazer cortesia com o dinheiro dos outros também, né? Então, que cada cidadão seja livre para fazer suas escolhas e para viver do fruto do seu trabalho. É assim que a gente chegou até os dias atuais e esse Estado gigantesco, eu acho que é uma ameaça a tudo isso que a gente conquistou. Bom, ficamos por aqui. Obrigado, professor. Até a próxima, né? Perfeitamente. Até a próxima
E uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos os amigos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Gostando do vídeo, curta, compartilhe, comente, faça as sugestões. Estamos aqui para tentar, de alguma forma, ser a voz daqueles que não podem se expressar. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.